o capítulo 1, versículos 9 a 18. Usaremos aí no final, citando também os versículos 19, 26 em diante, até o 28. Mas leremos para início somente primeiro livro de Samuel, capítulo 1, 9 a 18. Eu quero que vocês acompanhem comigo, por gentileza, lendo aí nas suas Bíblias silenciosamente. O texto fala sobre a oração e o voto de Ana. É um texto muito conhecido, muito estudado e é muito rico. Espero que o Espírito Santo vá além da nossa fraqueza, além da nossa limitação, além do nosso cansaço, vá além de tudo aquilo que possa interromper a nossa edificação e cumpra em nós aquilo que é dele. Assim está escrito a palavra do Senhor. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Esta é a palavra do Senhor e nós dependemos dele. Como nós já oramos, nós dependemos do Senhor e queremos que ele continue falando ao nosso coração. Hoje vamos falar sobre a oração que move o coração de Deus, pensando no contexto família, mas pensando na maneira como nós temos orado. Orar é muito fácil, mas também orar é muito difícil. Explico. Orar é fácil porque é só você falar com sinceridade diante de Deus, em nome de Jesus, aquilo que está no seu coração. Você não precisa palavras rebuscadas para fazer a oração. Então se torna fácil. Basta você falar aquilo que está no seu coração ao Pai, em nome de Jesus. Mas ao mesmo tempo, orar é difícil porque nós não sabemos orar como convém. E nós precisamos do Espírito Santo, que Ele trabalhe ao nosso lado, lute conosco, atue emprestando o seu ombro para nos levantar na nossa fraqueza. Paulo tratou disso em Romanos capítulo 8, versículo 26. Sem o Espírito Santo, a nossa oração não passa de palavras ocas, egoístas e sem vida. Você já orou assim e Deus não lhe respondeu? Eu acho que todos nós já passamos por isso. Você já começou a orar e de repente você está pensando em outra coisa? Eu acho que todos nós passamos por isso algum dia. A nossa oração foi mais uma questão de um costume do que realmente uma oração diante do Senhor. E nós temos aqui nesta passagem, na verdade, abrangendo todo o capítulo 1, a história de Ana.
Ana era uma mulher que sofria muito por causa da outra mulher de Eucana, esposo então de Ana. O nome dela era Penina. No versículo 2, você encontra a afirmação de que Eucana tinha duas mulheres, uma chamava Ana, outra Penina. Penina tinha filhos e Ana não os tinha. Ela era estéril. E diz o texto que a Penina jogava um fardo pesado sobre os ombros de Ana. Versículo 6, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Há uma provocação, já tem o peso da esterilidade e ainda tem a outra rival que está ali tecendo acusações ou mesmo zombarias e provocações para diminuir Ana. E é neste contexto que Ana resolve então buscar a solução. E ela está amargurada, ela está com tristeza, ela está com dor na alma, dor no coração. E esta oração, ela nos mostra algumas coisas importantes que eu gostaria que a gente aprendesse aqui. Quando eu digo a oração que que toca o coração de Deus, eu não estou dizendo que Deus se move por causa da oração, mas Deus se move por causa do orador. Então nós veremos aqui algumas coisas que eu quero aplicar ao nosso coração, aprendendo com Ana logo após. A primeira lição é que a oração deve ter coração antes das palavras. A oração deve ter coração antes das palavras. Nós vemos isso nos versículos 10, 12 e 16. O versículo 10, nós lemos: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Eu vou fazer uma perguntinha, e isso tem incomodado o meu coração, eu tenho falado com o Senhor. Desde quando que você não tem mais aquele choro na presença de Deus? Lembra de quando você orava e as lágrimas desciam, porque você estava angustiado e na presença você orava e chorava? Às vezes nós nos acostumamos com a oração e perdemos isso. Ana não só, ela está com amargura, mas ela chorou abundantemente no momento que estava orando ao Senhor, e ela estava com amargura de alma. Não só isso, mas ela também não tinha pressa na oração. O versículo 12 diz: demorando-se ela no orar. Sabe, a gente tem um problema gravíssimo. A gente às vezes fica muito ansioso, e se uma pessoa começa a orar muito tempo, a gente fica preocupado e não quer ter aquela pessoa orando com a gente, porque senão vai demorar muito. Ou, na nossa oração, nós gastamos muito pouco tempo em oração na nossa própria casa, no nosso próprio quarto. Ana, ali no templo, ela não estava preocupada com o tempo. No templo, ela não estava preocupada com o tempo, mas ela estava demorando-se muito no orar. Então, ela não tinha pressa. Terceira coisa que nós temos aqui é que ela tinha um espírito atribulado, e o versículo 15 diz que ela derramando a sua alma, porque ela está explicando agora para Eli, dizendo: não, Senhor meu, versículo 15, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Por isso que eu estou dizendo, a oração que Deus quer ouvir é a oração do seu coração, não a oração da sua boca simplesmente. John Bunyan falou que é melhor na oração ter coração sem palavras do que palavras sem coração. O que ele está dizendo aqui, o que ele estava dizendo lá é justamente isso aqui. Ana estava orando com a alma sendo derramada perante o Senhor. E no versículo 16, ela fala que estava excessivamente com ansiedade e aflição. Versículo 16, não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição. Então ela vai para o Senhor realmente com todo o seu ser. E ela está orando tão baixinho que apenas os lábios estão se mexendo, e o Eli, o sacerdote, não consegue ouvir as palavras. Por isso ele a viu e achou que estivesse embriagada.
Mas é muito importante que você e eu aprendamos a orar com a alma. É melhor orar com a alma sem palavras do que com palavras sem a alma. Transliterando aí John Bunyan. A oração deve ser a expressão do nosso coração. Devemos realmente querer muito aquilo porque estamos orando. Isso deve ser algo muito importante para a nossa vida. Quando nós vamos clamar a Deus, nós devemos clamar a Deus realmente demonstrando o que queremos. Lembro-me de uma ilustração contada, de que numa praça tinha um pregador e tinha um outro que vendia coisas miúdas e as coisas dele eram falsificadas. E ele vendia muito e o pregador não conseguia ninguém para ouvi-lo. E ele um dia chegou perto desse vendedor e disse: por que você fala mentiras, vende o falso como se fosse verdadeiro, e as pessoas estão comprando, e eu ofereço a verdade, as pessoas não estão querendo? Ele disse: porque eu falo do falso como se fosse verdadeiro, mas você fala do verdadeiro como se fosse falso. Isso se aplica também à oração. Às vezes nós não estamos realmente demonstrando o que nós queremos. Às vezes chegamos e pedimos: ô Senhor, faça a tua vontade se quiser. É a vontade dele sim, mas nós temos que realmente desejar isso, e nós vamos ver isso no decorrer do estudo. A nossa oração, ela não pode ser interrompida pelo tempo de espera, porque a espera é Deus alimentando a nossa fé. A nossa oração não deve ser interrompida por causa da espera. A espera é Deus alimentando a nossa fé. Quando a gente lê, por exemplo, o Salmo 40, versículo 1, Isaías dizendo: esperei confiantemente no Senhor. Ele não está dizendo assim: eu esperei por um dia e meio. Quando ele fala esperei confiantemente, significa que aquilo demorou para chegar. Aquilo não chegou de uma hora para outra. E nós acabamos esquecendo de orar, porque pensamos que Deus não vai atender, não vai nos abençoar. A nossa oração manifesta o que na presença de Deus? Como nós temos orado perante o Senhor? Será que nós temos derramado a nossa alma perante o Senhor? Será que o nosso coração tem sido sincero perante o Senhor? Será que a nossa alma realmente está na presença de Deus ao ponto de, se não tivesse palavras, ainda assim Deus nos responderia? Ao orar, ponha diante de Deus a sua alma antes de pôr as suas palavras. A oração deve ter alma antes das palavras. Segunda lição que nós aprendemos aqui: a oração deve ter um propósito bem definido. A oração deve ter um propósito bem definido. Olha comigo, por favor, e leiam o versículo 11. Podem ler. Qual era o propósito de Ana aqui? Quando ela foi para a oração, o que ela queria? O quê? E o que você quer quando você sai da sua igreja, da sua casa para vir para a reunião de oração? Ou quando você vai para o seu quarto para a oração? Você sai com anseios definidos? Com vontades definidas? Com o propósito de buscar por algo? Às vezes nós estamos praticando a oração somente por praticar a oração. E a oração que agrada o coração de Deus é aquela oração que realmente você vai dentro de um propósito para a oração. Você pode se reconhecer necessitado, você pode se reconhecer abençoado, você pode se reconhecer um adorador, mas um propósito tem que sair para fazer. Ninguém vai pedir alguma coisa a alguém sem saber que vai pedir.
Vamos pensar aqui que de repente aparece alguém e fala, ó, quem quiser pedir aqui pode pedir alguma coisa. Aí você chega e fala, deixa eu ver o que eu vou querer. Eu não sei o que eu vou querer. Isso vai atrapalhar a sua interação com o doador. É necessário que a gente saiba, é necessário que a gente tenha propósito. Olha, hoje eu preciso orar, eu preciso confessar alguns pecados ao Senhor. Hoje eu preciso orar e eu estou querendo que o Senhor faça isso, receber isso, que o meu irmão receba aquilo. Eu estou precisando de uma vida mais piedosa com o Senhor. Eu estou precisando de ter mais relacionamento com o Senhor. No momento, nós estamos lá em casa sem o automóvel, sem o carro. E de manhã eu tenho vindo a pé, fazendo o exercício e venho a pé. E eu aproveito para vir conversando com o Senhor. Qual é o propósito? O propósito é de contar para Ele as minhas necessidades, as minhas fraquezas, o anseio. Vocês não têm talvez noção do anseio que eu tenho por ver todos os membros da igreja aqui hoje. É claro, alguns não poderiam estar mesmo, mas o meu desejo é que nós estivéssemos aqui superlotados de pessoas para adorar o Senhor e para a gente orar para a família, que nós vamos fazer daqui a pouco. Eu postei lá, eu chamei justamente para isso, para que a gente possa clamar ao Senhor. E isso eu tenho colocado, mas tem que ter propósito, nós temos que ter propósito diante do Senhor. Olha só o que ela fala, um filho. E ela pede um filho varão, por quê? Porque ela tem uma proposta ainda maior. Eu devolverei, eu darei ao Senhor por todos de sua vida. Se fosse uma menina, ela não poderia doar. Então ela tem algo especial, um propósito tão definido, que até nisso ela pensa. Senhor, se me deres um filho varão, eu devolverei a ti. Ana não só orou com toda a sua alma, mas orou também com um propósito definido. Ela sabia o que queria do Senhor, ela dependia da vontade dele, mas ela orou e orou com isso com prudência. Olha o que ela fala, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares. Eu vou fazer uma confissão aqui do meu quarto da oração. Antes da Ana Júlia nascer, antes da Ana Júlia ser concebida, este versículo ele era orado constantemente ao Senhor, e principalmente quando estamos no versículo 20, ou melhor, 19, lembrando o Senhor dela. Lembrando o Senhor dela. Eu falava isso porque é isso que eu queria. E pela graça de Deus, a Ana Júlia está aqui com um aninho já. Mas a gente precisa saber o que nós queremos perante o Senhor, sabendo que Ele pode ou não dar. Ele é soberano. Mas eu preciso saber o que eu quero. Quando queremos orar ao Senhor, devemos ter em mente o que realmente nós queremos. Quando queremos orar, devemos ter em mente que tudo deve ser de acordo com a vontade de Deus, reconhecendo e nos submetendo à sua soberania perfeita. Quando queremos orar, devemos ter o cuidado para não fazermos votos precipitados. Eu tenho muito medo de quando nós chamamos para apelo. O apelo pode ser até saudável, só que eu tenho medo, então eu prefiro não fazê-lo. Porque tenho visto muito, quando chega um pregador de fora, principalmente que mexe um pouco com a emoção, ele faz um apelo para uma vida e as pessoas se levantam e às vezes alguns na segunda-feira já não estão fazendo.
Então, quando você vai à frente ou provocar, isso é meio complicado, é meio temeroso. Então, por isso que eu sempre falo assim, eu não estou chamando você para se você deseja uma vida com Deus, é diferente, né? Você que quer agora tomar uma decisão, vem cá, aí a pessoa se levanta por ter ouvido aquela mensagem que tocou o seu coração e vai lá, só que amanhã o pregador voltou para o seu lugar lá, como diz o Jeremias, é nós mesmo que estamos aqui, né? E aí não tem o mesmo efeito. Então é muito perigoso, a gente precisa saber fazer voto, saber fazer a oração e agir com prudência diante de Deus. Mas nós precisamos ter sim, dentro da nossa vida, ter a nossa necessidade determinada perante o Senhor na oração. Então, primeiro, nós precisamos orar com a alma antes das palavras, ou com o coração antes das palavras. Depois, em segundo lugar, nós precisamos, nesta oração, ter um propósito bem definido que nós queremos perante o Senhor. Nós queremos isso, então estamos buscando isso perante o Senhor. E nós temos aqui provas suficientes. Quem se lembra aqui da última Rua da Alegria, quando faltavam pouco mais de 8 dias, porque numa sexta-feira, que antecedeu, então, 7 dias para outra sexta-feira, então 8 dias para a Rua da Alegria, nós tínhamos orçado a Rua da Alegria em R$30 mil, e nós tínhamos em caixa R$3.500. E nós viemos para aqui e fizemos uma parte aqui de oração até prolongada, clamando ao Senhor por isso. E no final das contas, em uma semana o Senhor levantou os 3.000, que os 3.500 que tinham no início sobraram. Então nós precisamos ter realmente um foco, o que nós queremos diante do Senhor. Mas em terceiro lugar, a oração deve ser seguida de uma vida coerente. Seguida de uma vida coerente. O que eu quero dizer com isso? Versículos 11, ela diz assim: se o Senhor me der um filho varão, eu o darei ao Senhor como devolvido. Agora olha o versículo 19. Versículo 19 diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Aí o versículo 20, ela concebeu. Mas você vê aqui a Ana, ela não falou assim: bom, já que o Senhor é superior, eu sou estéril mesmo, então me dê um filho. Mas ela partiu com fé e fez o que tinha que ser feito no ato conjugal para engravidar. Não é simplesmente pedir ao Senhor. Ela foi e assim o fez. Ela colocou-se como um instrumento dependente, mas aquilo que o Senhor determina para ela fazer, ela fez. Seria mais ou menos o seguinte: Senhor, me dê proteção para eu dirigir daqui para tal lugar, e começo a acelerar o meu carro a 120, a 140, a 150 por hora. Se eu peço proteção ao Senhor, eu preciso também aprender a diminuir e saber a prudência da minha direção. Fez a parte que lhe cabia, no versículo 19. E no versículo 28, ela cumpriu o seu voto, 26 a 28. Quando ela responde, disse ela ao sacerdote Eli: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Veja bem, quando você está fazendo uma oração e você se coloca como instrumento, você precisa agir, e precisa agir coerentemente com a sua oração. O que fazemos após a oração? Ficamos parados de braço cruzado? Ou nós vamos à luta? Temos que ir à luta. Senhor, eu quero um emprego, mas eu não vou buscar um emprego. Senhor, eu quero um emprego melhor, mas eu não faço aperfeiçoamento para um emprego melhor, profissionalmente. Eu quero que Deus me dê, mas eu não vou buscar. Eu quero que Deus me ajude, mas eu estou dentro de casa.
É isso que Ana mostra aqui, não apenas quando ela faz a parte que lhe cabe, mas também quando ela cumpre a sua promessa. A sua vida era coerente com aquilo que ela queria, com aquilo que ela pedia. O que fazemos? Nós precisamos pensar sobre isso. O nosso comportamento diário deve ser condizente com a nossa oração. Senhor, eu quero ser mais santo hoje, mas eu saio e a primeira tentação eu encaro, ao invés de fugir dela. Eu estou perto de algo, aquilo pode me provocar ao pecado, mas eu me mantenho perto daquilo. Então, se eu estou pedindo algo ao Senhor, eu preciso exercitar. A minha vida tem que ser coerente. Se eu quero, também busco. Tenho muito medo de orar ao Senhor e depois fazer tudo ao contrário. E o meu desejo realmente é que a nossa vida seja uma verdadeira oração. Quando a gente for orar, o Senhor já fala assim, hoje você já buscou fazer isso. Então você tem uma vida coerente com a oração que você faz. Ana demonstrou isso. Ana demonstrou que a alma estava antes da palavra. Ana demonstrou que tinha um propósito estabelecido para a sua oração. Ana demonstrou que a sua vida era coerente com a sua oração. Mas também, em quarto lugar, a oração deve ter um efeito libertador em nós, por uma questão de fé, um exercício da fé. Isso aqui é extraordinário. Volta comigo, por favor, os versículos 17 e 18. Agora eu quero que vocês leiam mais junto, tá? Ficou assim, a nossa igreja não é de ler meio assim, não. E o primeiro versículo ficou meio, não estava parecendo a nossa igreja, não. Então eu quero que todo mundo leia junto. Eu vou ler o versículo 17 e a igreja continua no 18. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. O que você achou de diferente nesses dois versículos? Que atitude? Ela se alimentou. Mas alimentar não é fácil, não? Ah, é? Mas aí para mim não vai resolver muito não, porque não me atrapalha a alimentação. Ela se alimentou. Mas o que mais tem aí? E o seu semblante já não era triste. O que nós podemos inferir dessa afirmação? Ela não sabia se o Senhor ia dar ou não. Ela não sabia se o Senhor ia conceder a petição ou não. Ela não sabia qual seria a resposta do Senhor. Mas a presença de Deus, ela é libertadora. A presença de Deus, ela suplanta qualquer fonte de tristeza, de mágoa, de amargura, de aflição, de ansiedade que possa estar no nosso coração. Porque ali ela não mais estava confiando na resposta positiva, mas no Senhor. Ela tinha tido agora um encontro real com o Senhor e não com aquilo que o Senhor lhe daria. Porque ela saiu antes dela engravidar. Ela saiu crendo que Deus podia fazê-lo. Sim, claro que ela creu. Mas ela saiu porque ela estava no Senhor. Porque ela tinha um contato agora direto com o Senhor. Não é com a programação do Senhor. Não é com a bênção do Senhor. Não é com aquilo que o Senhor oferece no dia a dia. É com o próprio Senhor. A ponto de, como a Marília disse aqui, ela estava sem alimentação por causa da aflição
aflição, não tinha fome, ela passou a ter fome, alimentou-se, e agora o semblante já não era mais triste, porque ela tinha a fonte da vida num relacionamento íntimo com ela e ela com ele, que é o próprio Deus. Interessante porque o sacerdote a abençoa, ele questiona, e ele diz assim: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E ela olha para ele e diz: acha a tua serva, falando com o sacerdote, graça diante de ti. Ela está falando com o sacerdote. Submissão a uma autoridade eclesiástica. Submissão ao sacerdote. Vendo-o como alguém que naquele período era o intercessor junto a Deus por ela e pelo povo. E ela então se submete a ele com alegria, e isso transforma o seu espírito diante de Deus pelo relacionamento que ela tem com o Senhor. Quando pedimos a Deus alguma coisa, ainda que Ele possa não dar por ser soberano, devemos crer que Ele nos dará. Isso aqui é muito importante. Veja bem, eu sei, primeiro, que o Senhor não é obrigado a me dar. Segundo, eu não sei se Ele vai me dar. Mas como eu não sei se Ele vai me dar, eu creio que Ele vai me dar. Mas se Ele não me der, não mudará. Mas eu creio que Ele vai me dar. O problema é crer descrendo. É orar pensando que não vai dar certo. É ir para algo e dizer: eu vou lá, mas eu orei muito, mas não acho que vai dar certo, não. Eu preciso crer que vai dar certo. Mas eu não estou dizendo que vai, eu creio que vai. É diferente. Porque não é uma questão assim como a vida eterna, não é uma questão como a consumação, que eu tenho certeza que virá e realmente virá. Não é como a ressurreição, que eu creio que ela virá e realmente virá. Mas é aquilo que eu acho que eu creio que Deus pode me dar, e eu então busco e espero. Às vezes espero nada, pedi, Deus já deu. Olha só, levantando-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram em casa, e diz o texto que imediatamente ela ficou grávida, ela concebeu. Mas às vezes Deus não faz assim. Às vezes Ele espera uma semana, 15 dias, às vezes 15 meses e às vezes 30 anos. Ou às vezes Ele diz: não, isso não é bom para você, não vou lhe dar outra coisa. Mas eu preciso crer. Eu preciso crer que aquilo que eu estou pedindo a Deus, Deus vai me dar. Eu preciso crer por aqueles por quem eu estou intercedendo voltarão para os braços do Senhor. Eu preciso crer que aquela situação que está acontecendo vai ser mudada. Deus pode mudar e eu creio e vou esperar isto. Volto a dizer, não é obrigado a fazer a minha vontade, mas eu creio que Ele pode, eu vou aguardar isso, eu preciso crer nisso, eu preciso descansar nisso. É isso que essa mulher fez. Olha o que ela disse: olha, que o Senhor, que eu tenha graça perante o Senhor aqui, o Senhor como autoridade eclesiástica, e ela disse: agora eu já vou comer, porque eu já sei, o que eu tinha de fazer eu já fiz. No contexto de mudar uma esterilidade. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Devemos começar a ver o meio copo de água e não a parte vazia. Precisamos começar a ver a possibilidade de que se esse grupo está, feira que vem, pode ter um grupo dobrado.
Precisamos crer que aqueles que estão ali na praça poderão ser tocados pelo Espírito Santo de Deus e se converter. Precisamos saber e crer que aquele nosso familiar, sim, ele vai ser reanimado pelo Senhor. Precisamos crer nisso, precisamos buscar isso, esperar isso e precisamos crer nisso. E assim eu parto então para uma aplicação bem direta para o nosso coração, como eu prometi. Primeiro, você tem alguma situação que tem trazido amargura para a sua alma? Eu quero falar para você aqui e para você que está em casa que não pôde vir também. Você tem alguma situação que tem trazido amargura para a sua alma? Você tem algo pessoal, ou familiar, ou profissional, que tem machucado o seu coração e entristecido a sua alma? Você crê que Deus, aqui e agora, pode mudar a sua história e fazer como fez com Ana? Você crê nisso? Você que está em casa crê nisso? Você quer agora, tanto você que está aqui, quanto aquele que está em casa, você quer derramar a sua alma, rasgar o seu coração aqui e agora, diante do Pai, em nome de Jesus? Então nós vamos fazer isso. Se você não tem no momento algo que tem trazido tristeza para o seu coração, para a sua alma, que você seja um intercessor daquele que tem. Deus sabe o que passa no coração do outro. E nós vamos então, neste momento, passar um período colocando diante do Senhor o nosso coração. Colocando diante do Senhor a nossa angústia, o nosso medo. Seja ele pessoal, familiar ou profissional. Talvez você mesmo está lutando contra você mesmo e não consegue vencer aqueles pecados que você tem lutado. Talvez você, dentro da sua família, tenha enfrentado pessoas que não querem Jesus, discussões, brigas, confusões, problemas talvez financeiros, espirituais. Talvez alguém da sua família que está desanimado com o Evangelho, ou mesmo alguém que simplesmente não vem mais à igreja, não quer mais saber de Jesus. Se você crer no mesmo Deus que Ana creu, e do mesmo modo que ela creu, eu lhe convido agora a ajoelhar-se, a sentar ou levantar, como você desejar, mas que o seu coração esteja quedado aos pés do Senhor, para que o Senhor possa agir soberanamente, agir poderosamente. Mas se você não crê, coloca diante do Senhor, eu não estou crendo, eu preciso crer, eu quero crer, eu quero ser transformado, eu quero, Senhor, algo novo, eu quero, Senhor Deus. Deus operou na vida de Ana e Deus pode operar. Você que está em casa, faça isso também. Ajoelhe-se ou assentado ou em pé, como você quiser, mas rasgue o seu coração. Fale com Deus sobre o seu medo, fale com Deus sobre a sua angústia, fale com Deus sobre o seu sofrimento, fala sobre a opressão que você tem sofrido, fala sobre o problema que você tem enfrentado, seja ele qual for. E clame também por aquele que está do seu lado. Se você quiser orar em meia voz, também pode orar, não fique com medo não. Pode orar ao Senhor, clame ao Senhor e depois estarei encerrando com uma oração.